Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o professor Caio. A gente começa agora a matéria de reforma e contra-reforma. Uma nota ortográfica antes da gente começar. Até alguns anos atrás, a palavra contra-reforma era separada por hífen e com um R só. Desde a reforma ortográfica, a palavra contra-reforma é escrita tudo junto e com dois R's, tá? Reforma e contra-reforma, ou reforma protestante e contra-reforma, reforma católica, tá? Tem vários nomes possíveis que se dá para essa matéria aqui, e a gente vai entender o porquê desses vários nomes, mas o mais fundamental é entender que esse movimento foi um movimento de fragmentação do cristianismo ocidental. Até então, o cristianismo na Europa Ocidental era um bloco, tá? Havia uma única igreja cristã, que era a Igreja Católica, aceita e considerada válida no Ocidente. Já tínhamos tido a separação com a Igreja do Oriente, o grande cisma, né, que deu origem à Igreja Ortodoxa, mas no Ocidente havia ainda apenas uma igreja, um culto permitido, autorizado e aceito pela sociedade. Com o processo de reforma protestante, isso vai mudar, isso vai se alterar, e a gente vai ter o surgimento de novas igrejas cristãs. Isso vai acontecer porque a gente está falando de um momento em que a Igreja Católica estava em crise, tá? Essa crise decorre do fato de que diversas vertentes, diversas facções vinham surgindo dentro do seio da Igreja Católica ali nos anos finais da Idade Média, durante a Baixa Idade Média, quando a gente passa a ter uma série de movimentos pedindo, exigindo renovação dentro da igreja. A maior parte desses movimentos acabou sendo classificada como heresias e foi combatida com muita violência pela Igreja Católica e pelas autoridades temporais, né, pelos governos locais, mas de forma geral, o mais importante é a gente conseguir perceber que o sentimento de insatisfação já vinha ocorrendo dentro da Igreja Católica ali desde os séculos XI, XII, tá? E obviamente isso vai ser muito fortalecido a partir da crise do século XIV, do renascimento cultural, da ascensão da burguesia, da ocorrência das grandes navegações. Por quê? Esses fatores todos, eles levaram à crise do modelo de sociedade que existiu durante a maior parte da Idade Média, né? A crise do século XIV, por exemplo, vai chacoalhar as estruturas sociais, vai enfraquecer a elite feudal, vai enfraquecer o alto clero, que era aparentado dessa elite feudal, né? A gente vai ter o renascimento cultural propondo um novo paradigma cultural de humanização. A gente vai ter a ascensão da burguesia, que como uma nova classe, com novos interesses, tem o desejo de propor uma nova sociedade e uma nova cultura. A gente tem as grandes navegações colocando em xeque conhecimentos até então tidos como válidos e incontestáveis pela Igreja, enfim, sobre a existência de um paraíso terrestre, né? Sobre a formação e a composição do mundo, né? Então tudo isso começa a ser descoberto e questionado, colocado em xeque nesse momento, e tudo isso enfraquece muito a Igreja Católica. Mas principalmente também era possível perceber nesse momento a ocorrência de algumas práticas dentro da própria Igreja Católica que eram práticas que, pelos nossos padrões de hoje, seriam altamente contestáveis. Durante muito tempo essas práticas da Igreja Católica foram consideradas normais, mas ali no momento da reforma é quando começa a haver uma certa dissonância, um certo grupo começa a falar, não, isso não está certo, isso não está direito. A gente está falando principalmente da corrupção moral do clero e da simonia. Tá? O que eu quero dizer quando eu falo em corrupção moral do clero? Era muito comum o clero praticar os pecados, os vícios que ele condenava no resto da sociedade. Né? A gente tinha, por exemplo, uma regra da Igreja Católica que dizia que quem era do clero não poderia se casar, não poderia ter relacionamentos, deveria praticar o celibato, né? Ou seja, manter a pureza, a virgindade e tal, mas tinha um monte de padre nessa época que praticava o chamado nicolaísmo, né, que era o hábito ali de alguns desses clérigos manterem relações com mulheres, né, terem namoradas, amantes, esposas, mesmo que extraoficialmente, e a simonia. Em que consistia essa simonia? Era a venda de bens espirituais ou bens materiais ligados a valores, a conceitos espirituais. Tá? A gente está falando principalmente das relíquias, das indulgências, dos cargos eclesiásticos, dentre outros. O que é isso? Como assim? Em primeiro lugar, o que é uma relíquia? Era um objeto material, era um bem material, considerado espiritual, uma ligação espiritual. Então, por exemplo,
Era muito comum ali que durante o período das cruzadas e o intercâmbio com o Oriente, alguns cruzados, alguns europeus fossem até o Oriente, enfim, para fazer comércio ou para lutar, e lá eles comprassem objetos que eles consideravam de valor sagrado. Por exemplo, o sujeito chegava lá, um cruzado chegava lá em Jerusalém, e um comerciante falava para ele: olha, tá vendo esse pedacinho de madeira aqui? Isso aqui é um pedaço da cruz verdadeira de Cristo, né? E esse cruzado comprava esse pedaço de madeira, levava de volta para a Europa, né, vendia ou dava para uma igreja como doação, e aquilo ali virava objeto de culto, trazia peregrinos que iam até aquela região para ver aquele objeto considerado sagrado, enfim. E em determinado momento da história europeia, havia tantos pedacinhos de madeira espalhados por tantas igrejas europeias que, segundo alguns pensadores da época, seria possível construir um navio inteiro com esses pedaços de madeira. Obviamente, Cristo não carregou uma cruz tão grande e pesada quanto um navio, então isso já indica para a gente que a maioria, se não todos esses pedaços de madeira, eram falsificações grosseiras, mas que as pessoas acreditavam serem relíquias, né? O mesmo se dava, por exemplo, com pedaços de corpos, né, restos mortais de pessoas falecidas, que em geral eram considerados pedaços do corpo de santos, né? São João Batista, que foi quem batizou Jesus nas águas do Rio Jordão, foi decapitado, né, segundo a Bíblia, e algumas igrejas europeias diziam ter a cabeça verdadeira de São João Batista. O problema é que havia 3 igrejas simultaneamente dizendo ter a cabeça de São João Batista. Ora, como a gente sabe que São João Batista não tinha 3 cabeças, no mínimo 2 dessas 3 eram falsificações, para não dizer as 3. Isso indicava um problema. As pessoas elas estavam tão ansiosas e desejosas de ganhar dinheiro cobrando pela visita e para poder ver essas relíquias dos fiéis, que muitas vezes não se tinha ali um senso crítico de avaliar se essas relíquias eram verdadeiras ou não, né? Isso para não dizer casos em que a própria igreja, né, os próprios integrantes do clero falsificavam essas relíquias para conseguir mais dinheiro, para atrair mais fiéis, tá? Então isso era a venda de relíquias. Também havia a venda de indulgências. Indulgências era o perdão pelos pecados, tá? O sujeito que tinha um pecado mortal, ele doava dinheiro para a igreja e em troca recebia um documento dizendo que ele tinha sido perdoado por esse pecado, tá? Além disso, também era possível a venda de cargos eclesiásticos, suborno para um sujeito conseguir um cargo de nível elevado dentro da igreja. Enfim, isso tudo vai se intensificando durante o século XVI, principalmente porque era o momento em que a Igreja Católica vinha atuando como mecenas, precisava financiar, né, precisava comissionar a obra de vários artistas do Renascimento, isso era caro, custava um dinheiro. A construção da própria Basílica de São Pedro nesse momento também vai ser um fator que vai levar a maior necessidade de dinheiro por parte da Igreja Católica, que vai, portanto, começar a vender ainda mais indulgência, praticar ainda mais a simonia. Obviamente, nem todo mundo concordava com isso. Um dos indivíduos que não concorda com isso era um monge, tá, agostiniano chamado Martinho Lutero. Era um alemão, tá, chamado Martinho Lutero, que era monge agostiniano, seguidor das ideias de Santo Agostinho, tá? O fato dele ser agostiniano, eu estou reforçando essa ideia aqui, não é banal e não é por acaso. Existe uma corrente de historiadores que afirma que uma das grandes motivações para a insatisfação de Martinho Lutero com a simonia, com a venda de indulgências, é porque os agostinianos, na época, não receberam autorização para a venda de indulgências, só outras ordens religiosas. Então, alguns historiadores afirmam que, na verdade, Lutero foi movido por um certo despeito, porque ele e o grupo do qual ele fazia parte não puderam se aproveitar desse momento para ganhar dinheiro, para lucrar, para faturar em cima da venda de indulgências. Eu acho essa acusação um pouco exagerada e leviana, porque em outros momentos o Lutero, ele quando está fazendo a sua reforma, ele não demonstra nenhum tipo de ganância especial, né, para chegar ao ponto de a gente dizer que tudo que ele fez de criar uma nova fé, uma nova religião, tudo isso foi movido por ganância, né? Quando teve a oportunidade de criar uma nova igreja, Lutero coloca essa nova igreja numa posição bem mais humilde, bem mais modesta em termos econômicos do que a Igreja Católica. Então, né, isso não casaria bem, isso não condiria bem
com um sujeito extremamente ganancioso. Tá? Eu prefiro acreditar que, de fato, isso era um ponto sensível e incômodo para Lutero, ver a fé misturada com questões econômicas. Tá? Então, Lutero ele se insurge contra essa corrupção moral do clero, né, esses vícios de conduta do clero católico e a própria prática da simonia. E aí, quando o emissário do Papa chega na cidade de Lutero, a cidade de Wittenberg, na Alemanha, né, Lutero, sabendo da chegada desse emissário do Papa para autorizar a venda de indulgências, ele escreve um documento contendo 95 ideias, 95 princípios, chamados de 95 teses. São essas as famosas 95 teses de Lutero. Eram frases curtas, eram coisas pequenas, uma, duas linhas, nas quais Lutero expressava o que incomodava ele, o que o deixava insatisfeito nas práticas da Igreja Católica. E, principalmente, Lutero vai se opor pesadamente à venda de indulgências. Tá? Quando o emissário do Papa chega em Wittenberg para autorizar a venda das indulgências, Lutero pega esse documento com as 95 teses, vai à porta da catedral da cidade, né, o principal prédio da cidade, e afixa essas 95 teses na porta da catedral. Essa, inclusive, né, a representação dessa cena, inclusive, é a imagem que abre essa aula, que abriu esses slides aqui. Então, isso vai levar a um conflito, a um choque do Lutero com a Igreja Católica. E esse choque vai ser incontornável. Lutero não vai ter muita alternativa a não ser criar uma nova fé. Não que ele, de fato, num primeiro momento, logo de cara, quisesse criar uma nova igreja, né? Tanto que ele se colocava como um reformador. O que é reformar algo? Não é jogar no lixo e fazer do zero, mas apenas corrigir pequenos defeitos, pequenas falhas e preservar a coisa que você está querendo reformar. O Lutero ele se coloca, a princípio, como um reformador. Tá? Só que, à medida que a Igreja Católica questiona e não aceita as críticas de Lutero, ele vai se radicalizando, ao ponto que, em determinado momento, os seguidores de Lutero, né, se recusavam a seguir a Igreja Católica e as práticas católicas e vão ser chamados de protestantes, porque estavam fazendo um protesto. Isso não era visto de forma positiva, não. Protestar era uma coisa desrespeitosa, era o desrespeito com a hierarquia da Igreja Católica, né, com a Santa Madre Igreja. Então, esses reformadores passam a ser chamados depois de protestantes, e aí vem a expressão reforma protestante. E aí o Lutero, então, começa a formular uma nova doutrina religiosa, novos princípios religiosos, justamente porque ele percebe que as suas oposições em relação à Igreja Católica eram irreconciliáveis. Quais eram essas diferenças de doutrina que Lutero está criando nesse momento? A princípio, Lutero vai dizer o seguinte: olha, a Igreja Católica afirma que a salvação se dá por meio de dois eixos, de dois princípios, a fé e as obras. Tá? A fé é, enfim, o primeiro mandamento, né? Amar ou temer a Deus sobre todas as coisas, enfim, é ter fé em Deus, apenas em Deus, um único Deus. E as obras, que consistem nas suas ações, na sua conduta no mundo, né? Praticar boas ações seria um caminho importante para a salvação da alma, para definir o que acontece com o sujeito depois que ele morre. Todo questionamento, toda a briga, toda a disputa que está rolando nesse momento é justamente por isso. Né? Tudo tem a ver com a ideia da finitude da vida humana, e os seres humanos eles sentem uma perturbadora, uma incômoda sensação de finitude, e as religiões elas trazem um conforto nesse sentido, porque elas dizem para os seres humanos que não, né? Que as coisas não acabam quando a vida aqui na Terra termina, que há algo depois. Só que esse algo depois ele não é automático para a religião cristã. Tem que se seguir um caminho para se chegar a esse algo depois, para se chegar a essa salvação. Né? Porque a forma como você se porta na Terra, segundo a Igreja Católica, define se após a sua morte você vai para o céu, que é um lugar em que você vai ser recompensado pelo que fez de bom, ou se você vai para o inferno, que é um lugar em que você vai ser punido pelo que fez de mal, ou, a partir de certo ponto, a Igreja Católica também passa a defender a existência do purgatório, que seria um lugar intermediário. Tá? O Lutero vai dizer, olha, essa história toda está muito bonita, está muito bacana, mas as obras não adiantam de nada. Tá? Por quê? Porque Deus
já sabe quem vai para o céu e quem vai para o inferno. Deus tudo sabe, Deus tudo vê, Deus é onipotente, onipresente, onisciente. Deus já sabia o destino de cada indivíduo antes mesmo de criar o universo, muito mais, né, do que também de criar aquele indivíduo. Tá? Então, séculos antes de você, infinito tempo antes de você nascer, Deus já saberia que você ia nascer e que você um dia ia fazer tal conduta e que você por isso iria para o céu ou para o inferno. Tá? Então, para Lutero, no final das contas, não existe muito essa liberdade, e muita gente questiona isso, porque para o luteranismo, né, a noção de livre-arbítrio seria diminuída ou estaria prejudicada em relação à visão que os católicos têm em relação ao livre-arbítrio, que é uma coisa muito mais ampla, né? O luteranismo já diz que não, que seu arbítrio não é tão livre assim, porque Deus já sabia que aquilo ali ia acontecer, e Deus já coloca tudo no seu caminho sabendo que aquilo ali vai acontecer daquela forma, então você meio que se porta da única maneira que você poderia se portar diante daquelas circunstâncias. Então o que provoca de fato a salvação do indivíduo não são as suas obras, porque essas também já estão pré-determinadas por Deus, mas apenas a sua fé, que também é dada por Deus. Então, para Lutero, a salvação se dá apenas pela fé e não pelas obras, e a fé é graça divina. Deus escolhe para quem vai ou não dar fé, portanto, Deus escolhe quem vai ou não se salvar. Pouco importa o que você faz na terra, pouco importa quanto dinheiro você gasta comprando indulgências, tudo isso é vão, tudo isso é inútil. Tá? Além disso, Lutero questiona a noção de infalibilidade papal. Existe no dogma católico a noção de que o Papa, né, quando está professando doutrina, o Papa é infalível, porque ele é inspirado por Deus. O Papa ele não fala as coisas da cabeça dele. Obviamente não é quando o Papa decide de manhã se ele vai tomar café ou chá. Não é disso, né, a infalibilidade do Papa, não é disso que se trata, mas sim quando o Papa fala de assuntos doutrinários, de assuntos dogmáticos, de assuntos relacionados à fé cristã, o Papa fala inspirado por Deus e, portanto, o Papa seria infalível, ou seja, o Papa não erra, não tem como o Papa errar, porque é próprio Deus que está ali mandando a mensagem para ele. Lutero vai dizer, não, o Papa é só um cara, né? Ele é falível sim. A única coisa que é infalível são as escrituras sagradas, é a Bíblia, porque a Bíblia sim foi inspirada por Deus. Então a Bíblia é a fonte do conhecimento, não é a doutrina proferida pelo Papa. Se é a Bíblia a fonte do conhecimento, portanto, a Bíblia deveria ser traduzida para todas as línguas locais para que todos pudessem ter acesso e ler. Na Inglaterra, a Bíblia deveria estar em inglês, na França, em francês, na Espanha, em espanhol, na Alemanha, em alemão, em Portugal, em português e assim por diante. Coisa que não acontecia nesta época. Tá? A Bíblia era escrita em latim. A versão escrita em latim foi feita por um santo católico, né? A versão em latim foi feita por um santo católico chamado São Jerônimo. Enfim, era um cara, né, que depois virou santo, chamado São Jerônimo, ali na passagem da Idade Antiga para a Idade Média, e ela foi escrita em latim. Tá? E latim era a língua que todo mundo falava na época, porque a gente está falando do final do Império Romano, né? Era a língua vulgar. Vulgo é aquilo que é relacionado, é referente ao povo. Tá? Então, essa Bíblia em latim era a Bíblia feita por São Jerônimo para que o povo do Império Romano ali pudesse ler em latim, né? Era a língua do vulgo, então essa Bíblia foi chamada de Vulgata. Tá? Só que com o passar do tempo, com a formação dos reinos romanos germânicos, o domínio do latim foi se perdendo para a maior parte do povo e só o clero manteve o domínio do latim. E aí as pessoas que a princípio tinham completa condição de ler a Bíblia lá no final do Império Romano, agora no final da Idade Média já não conseguem mais, porque já é uma língua que para o uso corrente, para o uso cotidiano da população já se perdeu. Só que o alto clero via nisso um ponto positivo. O que lá atrás era ruim, o povo não poder ler a Bíblia, portanto não virava cristão, agora na Idade Média é exatamente o oposto. O povo já é cristão e mesmo assim, né, agora o clero não quer, né, o alto clero não quer que o povo leia a Bíblia, porque isso tornava mais fácil manipular o povo. Você poderia dizer para o povo o que você quisesse. Olha, a Bíblia está dizendo isso, né, embora outra parte da Bíblia pudesse estar dizendo outra coisa, e ali o alto clero ele poderia simplesmente escolher os pontos mais interessantes para os seus interesses pessoais de poder para manipular a população. O Lutero vai perceber isso e vai falar, olha, está errado, né? A ideia é que todo mundo possa ler a Bíblia. Então, lá atrás o São Jerônimo ele escreveu a Bíblia para o latim, né? Porque isso era a língua de todo mundo, só que agora ninguém mais fala latim, então vamos traduzir isso para as línguas locais. Tá? Então, o Lutero vai ser o primeiro sujeito a traduzir a Bíblia para outro idioma que não o latim.
e ele vai traduzir para o alemão. Inclusive, Lutero ele é um dos grandes responsáveis pela formação das regras gramaticais, da sintaxe, enfim, da língua alemã, né? Porque até então o alemão era uma língua só falada, mas pouco escrita, e cada região do que hoje é a Alemanha falava o alemão de uma maneira diferente, com regras gramaticais diferentes. O Lutero, ao traduzir a Bíblia, ele tem que fazer escolhas, né, de como flexionar verbos e como colocar os elementos sintáticos dentro da frase, e o Lutero ele acaba sendo um dos grandes responsáveis por constituir as regras gramaticais da língua alemã, justamente no momento da Reforma. E por que era importante para Lutero que todo mundo pudesse ler a Bíblia? Porque Lutero vai defender a ideia do sacerdócio universal, a ideia de que todos podem falar com Deus diretamente, sem a necessidade de intermediários. A Igreja Católica afirmava que não, que você precisava de sacerdotes, do clero católico. Obviamente, o clero vai falar que ele, clero, é necessário. A gente tem que lembrar aí da Idade Média, da posição de destaque que o clero ocupava na sociedade. É óbvio que quem está no alto vai dizer assim, não, eu tenho que estar no alto mesmo porque eu sou muito importante, o que eu estou fazendo é indispensável. E o Lutero vai chegar e vai dizer, não, clero, o que você está fazendo não é indispensável, portanto você nem deveria ser a classe mais alta da sociedade. E isso era um baita desafio que Lutero estava fazendo, era um tapa que Lutero estava dando na cara do alto clero, dessa elite eclesiástica católica. Lutero vai dizer o seguinte, olha, quer falar com Deus? Você sozinho no seu quarto ajoelha e reza, Deus vai te ouvir. Né? Todo mundo pode ser sacerdote. Obviamente, com isso, Lutero não está dizendo que não deve haver sacerdotes luteranos, né, da sua igreja. Vão existir sim sacerdotes luteranos, só que esses sacerdotes eles não são indispensáveis, né? Eles são guias, eles são pessoas que ajudam no caminho do fiel, né, a guiar o fiel, mas o fiel é quem tem que fazer a caminhada com as próprias pernas, né? Inclusive começa a haver aqui um projeto de alfabetização da população alemã, mas muita gente permaneceu analfabeta por muito tempo. Então, esses que eram analfabetos, que ainda não conseguiam ter acesso ao texto bíblico, ainda precisariam dos sacerdotes, enfim. Mas, a princípio, esses são os três pilares, aí, os mais importantes pilares da fé luterana. A salvação se dá apenas pela fé, que é graça divina. A Bíblia é que é infalível e não o Papa, e deve ser traduzida para todos, porque o sacerdócio é universal. Além disso, merece destaque aqui mais esses outros pontos que não são tão fundamentais, mas são importantes também. Lutero negava a existência de todos os sacramentos, exceto dois. A Igreja Católica fala em 7 sacramentos. A Igreja Luterana, que vai ser criada agora pelo Martinho Lutero, vai falar de apenas 2. O batismo e a Eucaristia, que são os 2 únicos que são citados ali textualmente, claramente na Bíblia. Os demais não têm presença no texto bíblico, segundo Lutero, e, portanto, não eram necessários. Além disso, Lutero defendia que a igreja deveria se abster dos assuntos políticos, ou seja, igreja cuida de religião, não se mete com política. E quem cuida da política? A nobreza, os nobres. Tá? Lutero vai dizer que Deus colocou a espada na mão do nobre para o nobre usar. E a espada aqui é o símbolo do poder temporal, do poder político. Tá? Então, Lutero vai ser o cara que vai falar o seguinte, olha, pega todos esses feudos, essas terras, essa riqueza que a igreja está tendo e entrega de graça, de bandeja na mão da nobreza. Se você fosse um nobre, você ia gostar dessa ideia? Muito provavelmente, né? É por isso que Lutero vai passar a ter um apoio muito grande da classe da nobreza. E esse, inclusive, é o grande fator que diferencia o que Lutero está fazendo do que antes dele os hereges fizeram. O que Lutero fez foi classificado como heresia pela Igreja Católica. Mas por que a gente aqui, em 2020, está falando disso como uma nova religião? Porque funcionou, porque deu certo, porque Lutero venceu a sua batalha e conseguiu, de fato, fazer uma nova religião. Talvez os hereges, os outros hereges, tivessem criado religiões também se não tivessem sido mortos pela igreja ou por autoridades políticas a mando da igreja. Né? Então, o que Lutero fez foi muito inteligente, foi se aliar com os mais poderosos do seu tempo, e aí dando a esses mais poderosos a justificativa que eles queriam para obter ainda mais poder, ainda mais fortuna, e aí esses caras queriam muito que Lutero continuasse dizendo esse tipo de mensagem. Né? Se o Lutero está defendendo uma mensagem que me favorece, eu quero que ele continue falando essa mensagem o máximo possível. É por isso que a nobreza vai dar um grande apoio a Lutero.
e Lutero vai conseguir fazer com que a sua proposta de reforma vença, predomine, sobreviva, a ponto de ele conseguir criar uma igreja. Por último, Lutero rejeitava o culto dos santos, né, dos santos, não só as imagens de gesso, ou de madeira, ou de barro, mas a própria existência mesmo de pessoas santas, e também recusava a santidade de Maria. Para Lutero, Maria era uma mulher muito importante, escolhida por Deus para ser a mãe do seu filho, mas Maria não tinha poder especial nenhum na visão luterana. Ela não era capaz de fazer nenhum tipo de milagre ou qualquer coisa do gênero. Tá? Para os luteranos, para os protestantes, só existe, né, com valor sagrado para você rezar, direcionar as suas orações, Deus e Jesus, e é isso. Tá? Porque são o mesmo, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo são a mesma coisa. Fora isso, não tem mais nada. Não tem mais nenhum santo, não tem mais nenhuma figura de destaque que a igreja luterana defenda. Por último, Lutero também autorizava o casamento dos sacerdotes, porque Lutero dizia, olha, os sacerdotes já estão aí tendo namoradas por fora, tendo amantes por fora, praticando o nicolaísmo, então por que não autorizar de uma vez que eles se casem e suspender o celibato dos sacerdotes? E é isso, na igreja luterana foi permitido, né, o casamento dos sacerdotes. Essas coisas que Lutero está dizendo nesse momento vão chacoalhar a Alemanha de tal maneira e de maneiras tão imprevisíveis que o próprio Lutero não sabia o tanto que ele conseguiria mudar e abalar a sociedade. Tá? Outros indivíduos ali da mesma época começaram a ver e ouvir o que o Lutero estava falando e fazendo e começaram a gostar e apoiar e dizer, bom, é por esse caminho que eu quero seguir. Só que o Lutero ele não tinha como ter uma medida muito clara, muito real, do tanto que ele ia afetar e impactar a sociedade. Para você ter uma noção, o Lutero ele vai ser seguido por um outro, né, sacerdote católico cristão, Thomas Müntzer, que abandona a igreja, se torna um ex-padre, tá? E passa a apoiar as propostas de Lutero ali por relação da reforma e tal. O Müntzer ele se casa com uma ex-freira, quer dizer, ele tinha uma companheira, ele tinha um background religioso, ele era casado com uma mulher também que tinha sido muito religiosa e tal. Só que o Thomas Müntzer ele tinha uma ligação muito grande com o povo mais pobre, tá? E ele começa a ir para uma linha mais radical que o próprio Lutero. Lutero ele fala, olha, eu vou fazer um negócio radical em relação à Igreja Católica. E o Müntzer fala, Lutero, você está achando que isso é radical? Isso é muito pouco diante do que eu quero, do que eu almejo. E aí nesse momento o próprio Lutero dá um passo atrás e fala, opa, calma lá. Isso que você está propondo, Müntzer, é radical demais. Tá? Uma das causas dessa oposição do Thomas Müntzer para o Martinho Lutero é a questão do batismo das crianças. O Lutero ele mantém a prática que os católicos já realizavam de batizar as crianças na igreja. O Müntzer vai dizer que isso é uma forma de forçar as crianças a entrar na fé sem o livre-arbítrio, sem a escolha. O Müntzer vai dizer que essas crianças não deveriam ser batizadas, não, e quando elas se tornassem adultas, se elas quisessem, elas poderiam se batizar. Obviamente você vai ensinar para as crianças o caminho da fé cristã e tal, mas só quando elas chegarem à idade adulta, aí sim, se elas quiserem, elas se batizam. Essa briga não foi nem a principal entre o Lutero e o Müntzer, né, mas foi uma importante porque ela deu um nome para esse movimento que o Thomas Müntzer está criando, está propondo, está seguindo, que vai ser chamado de anabatismo. Tá? Esse A na frente indica a negação, né? Então é o não batismo de crianças. O que realmente radicalizou a relação do Lutero com o Müntzer, né, e que fez com que eles se dividissem, é que o Müntzer sustentava o fim do dízimo, o fim da servidão dos camponeses e a possibilidade de eleição dos pastores, que os líderes religiosos fossem eleitos pela comunidade na qual eles vão pregar. O Müntzer está dizendo que essa relação religiosa ela tem que ser fundada numa base um pouco mais democrática. É por isso, inclusive, que alguns vão tentar encontrar uma espécie de espírito precursor do Müntzer em relação ao pensamento socialista, né? O Müntzer sendo aí um desses radicais que propõe um poder popular muito grande, propõe o fim das desigualdades. Então isso seria, na visão de alguns, uma espécie de precursor do socialismo, na visão ali, depois que o
Karl Marx vai criar, enfim. Obviamente essa ligação, essa relação não é imediata, não é direta, mas alguns identificam. Isso também não é unânime, tá? Nem todo mundo concorda com isso, até porque a gente está falando de pensamentos que estão em outras bases, né? Enquanto o Thomas Müntzer está falando de um pensamento religioso, o Karl Marx está falando de um pensamento materialista histórico. Mas, para alguns, existe aí uma relação, ainda que tênue, ainda que distante, entre o pensamento do Müntzer e a origem do socialismo lá na Alemanha. Tá? O Müntzer vai se tornar uma voz muito poderosa entre os camponeses e em 1825 isso vai fazer com que estoure ali uma revolta camponesa, uma grande revolta camponesa, não foi a primeira, não foi a única, não foi a última, mas foi uma importante revolta camponesa que vai estourar em 1525, liderada pelo Müntzer. Tá? O Lutero, por sua vez, vai ficar ao lado da grande nobreza, ele vai escrever textos apelando à grande nobreza, pedindo para que a nobreza massacrasse os camponeses. Né? Então, de tudo que a gente pode criticar de Lutero, dizer que o Lutero era um interesseiro porque ele era agostiniano e não pôde se aproveitar da venda de indulgências, eu acho uma crítica um pouco injusta, né, um pouco leviana, mas dizer que o Lutero se colocou do lado de autoritários para massacrar o povo mais pobre, isso sem dúvida é uma crítica válida e possível, porque textualmente Lutero escreveu isso, né? Escreveu que deveria sim se matar esses camponeses todos. E foi um massacre. Alguns estimam aí que de 100 mil a 300 mil camponeses tenham sido mortos em batalhas ou em processos de extermínio ali da nobreza, tentando extirpar qualquer tentativa de revolta. Tá? Esse foi o maior movimento popular da Europa antes da Revolução Francesa. Até a Revolução Francesa foi o maior. Obviamente a Revolução Francesa foi um movimento muito grande, foram muitos milhões de pessoas, mas antes disso, e a população mundial também era muito maior na época da Revolução Francesa, é claro, né? Então tem essa questão demográfica, mas as revoltas camponesas aqui do século XVI, de 1525, na Alemanha, vão ser muito grandes. E o Thomas Müntzer acaba liderando uma tropa de camponeses, só que eram muito mal armados, muito mal preparados, e na batalha final dessa revolta, os nobres massacram os camponeses, prendem o Müntzer é torturado, é morto e decapitado. Tá? Então foi um processo extremamente violento. Para o Lutero foi útil porque serviu como uma espécie de credencial. É o Lutero dizendo, olha só, nobres, eu estou propondo coisas radicais sim em termos dogmáticos, mas não radicais em termos sociais. Vocês, nobres, se aliando a mim, Lutero, não tem nada a perder, não tem nada a temer. Eu nunca vou defender algo que ameace o poder de vocês. Pelo contrário, vocês se aliando a mim, vocês, nobres, só têm a ganhar. Ganhar mais terra, ganhar mais poder, ganhar mais influência. Isso fez com que os nobres estivessem ao lado do Lutero de forma muito intensa a partir desse momento, protegessem, defendessem o Lutero. Lutero vai receber guarida, vai receber apoio desses nobres, né, que vai poder se refugiar nos castelos de alguns deles durante o tempo que ele está traduzindo ali a Bíblia, fugindo da perseguição da Igreja Católica. A Igreja Católica chega a excomungar Martim Lutero, né, existia o risco real do Lutero ser capturado e ter que enfrentar a Inquisição, ser queimado na fogueira, mas como ele acabou se refugiando no castelo de alguns desses nobres, né, ali ele estava fora das garras, fora do alcance das autoridades eclesiásticas e conseguiu sobreviver. E isso explica por que a Igreja Luterana prosperou, perdurou, enquanto que outros movimentos como os cátaros, né, lá na Idade Média, por exemplo, ou então os valdenses, por exemplo, que escolheram apoiar os mais pobres, foram massacrados, né, porque pobre não tem muita capacidade prática, ele te dá apoio, te dá suporte. O Lutero ele escolheu se aliar com os mais ricos e com isso conseguiu certamente o sucesso da sua reforma e da sua igreja. Mas Lutero e Müntzer não foram os únicos reformadores. Esses dois atuaram na Alemanha, o Müntzer e o Lutero. Mas além disso, a gente vai ter também o João Calvino. João Calvino era francês, era um teólogo francês, um jurista francês. E ali por volta de 1533, né, ou seja, alguns anos depois da reforma ter começado lá na Alemanha, o Calvino começa a ouvir algumas das pregações, começa a ler alguns dos textos do Lutero e começa a falar, tá aí, ideias bacanas. O Calvino começa a se aproximar disso ali por volta de 1533, só que isso faz com que ele seja perseguido na França. Ele se refugia então em Basileia, na Suíça, e lá ele vai escrever um livro muito importante chamado Institutas da Religião Cristã, ou Instituições da Religião Cristã, ou Instituições Cristãs. Tem várias traduções possíveis para o nome desse livro.
E nesse livro Institutas, o Calvino, ele coloca as bases do seu pensamento teológico. De forma geral, a doutrina luterana, a doutrina calvinista não é muito diferente da luterana. A ideia do sacerdócio universal estava presente em Calvino, a ideia da infalibilidade da Bíblia estava presente em Calvino, a recusa à maior parte dos sacramentos estava presente, a recusa dos santos e da santidade de Maria estava presente em Calvino, a possibilidade dos sacerdotes calvinistas se casarem estava presente também na igreja calvinista. Tá? Só que o Calvino ele radicaliza um pouco uma teoria do Lutero, enquanto o Lutero vai dizer assim, olha, a salvação é pela fé e a fé é graça divina, não tem como saber quem é que tem, quem é que não tem, você não escolhe voluntariamente ter ou não ter fé, e você até pode achar que tem fé, mas talvez não tenha na medida certa, ou não tenha, tem apenas uma ilusão de fé. Você não tem como saber se você vai para o céu ou se não vai, você não tem como saber se você está no caminho de se salvar sua alma ou não. O Lutero ele tinha muita clareza, muita crueza nisso, e basicamente se você perguntasse para o Lutero, e aí Lutero, eu estou muito aflito e angustiado sem saber se eu vou para o céu ou não, o Lutero vai dizer, problema seu, Deus não tem compromisso nenhum, Deus não tem obrigação nenhuma de te dar spoiler se você vai ou não para o céu, se vira aí, se aguenta, mantém na fé, continua praticando, a presença humana na Terra não é para ser um passeio no parque, é para ser um castigo e uma punição pelo nosso pecado original. Tá? E é a partir daí que o Calvino radicaliza a teoria luterana e vai dizer, olha, verdade, o ser humano ele já nasce pecador, e verdade, Deus é quem decide quem vai ser salvo ou não pela fé. Tá? Além disso, os dois negam a existência do purgatório, tanto Calvino quanto o Lutero. O Calvino é um pouco mais radical nisso também. Tá? Só que o Calvino vai dizer o seguinte, olha, tem sim como a gente saber quem é que vai ser salvo ou não. Tá? Como é que a gente descobre quem vai ser salvo ou não? Antes de eu explicar isso, deixa eu só esclarecer. As ideias do Calvino, elas se espalham ali pela região da Suíça, da França, principalmente o sul da França. Os calvinistas franceses vão receber um apelido especial, vão ser chamados de huguenotes. Tá? Também vai ter muito calvinista nos Países Baixos, a Holanda. E, por fim, a gente também vai ter calvinistas ali na Grã-Bretanha, nas Ilhas Britânicas. Tá? Na Inglaterra, eles vão ser chamados de puritanos, eles vão ser a minoria. E também vamos ter alguns poucos ali calvinistas na Escócia, que vão ser chamados de presbiterianos. Tá? O Calvino, voltando à ideia da predestinação e de como é possível descobrir se você vai para o céu ou não, o Calvino vai dizer o seguinte, olha, é possível sim você perceber se o indivíduo está na graça divina ou se não está. Se a fé é graça, e a graça ela não é só isso, a graça ela tem várias manifestações. Você vê, por exemplo, quando o sujeito ele é trabalhador, ele é um sujeito educado, comportado, bonzinho, ele se esforça, ele trabalha, ele prospera, ele é bem visto, bem quisto na sociedade dele, no grupo que ele faz parte, na paróquia, ali na comunidade que ele frequenta, todo mundo gosta dele, ele é, enfim, um sujeito exemplar. Isso é sinal de que Deus está favorecendo esse cara, É Deus ali atuando concretamente na vida dele. E é como a febre, por exemplo, para uma gripe, é um sintoma. Tá? A febre ela não é a causa e ela não é a doença, ela é um sintoma, ela é um sinal do que está acontecendo. A prosperidade, na visão do Calvino, é um sinal da graça. Tá? Então, quando o sujeito é esforçado, o sujeito ganhou dinheiro porque ele é esforçado. Não é quando ele ganhou dinheiro porque ele é um ladrão, porque ele é um corrupto. É quando ele ganhou dinheiro com o trabalho dele, com o esforço. Deus está recompensando o esforço desse cara esforçado e trabalhador. E isso é sinal da graça. Tá? Deus é perfeito. Sendo perfeito, Deus é justo e bom. Deus não prejudicaria um bom e nem favoreceria um malvado. Deus vai beneficiar os bons e prejudicar os maus. Tá? Então, se você está agindo bem, está sendo bom e está recebendo a recompensa, isso é Deus atuando, isso é a graça divina atuando na sua vida. Então, o Calvino vai dizer o seguinte, olha, todos nós nascemos pecadores, nós já estamos predestinados a ir para o céu ou para o inferno, mas ao contrário do que Lutero diz, de que não dá para saber, dá sim. É só olhar como é que vai a vida do indivíduo. Se o indivíduo está vivendo uma vida boa, essas coisas estão funcionando na vida dele, isso é sinal de que esse indivíduo ele está ganhando a graça divina. E aí, com essa proposta, o Lutero ele acaba agradando muito a burguesia.
Porque até então a Igreja Católica dizia que o lucro obtido através da cobrança dos juros, né, o lucro obtido pelos comerciantes, pelos banqueiros, era um pecado chamado usura. Isso era condenado pela Igreja Católica. O Calvino vai dizer, não, isso é fruto do trabalho desses burgueses. Esse burguês que está ali atuando como banqueiro, que se esforça, o cara acorda cedo, vai lá no banco dele, trabalha, faz as contas, faz a contabilidade, se preocupa em captar recursos, depois emprestar e gerenciar e tudo mais. Esse sujeito ele é esforçado, ele está trabalhando, ele está correndo atrás, né? Então, se ele está ganhando lucro com o trabalho dele como banqueiro, né, na visão do Calvino, isso é sinal da graça divina. Quando o Calvino fala isso, né, pensa, aos ouvidos da burguesia isso soa como música. Se você é um burguês e você ia sempre na missa ouvir o padre católico, e o padre católico dizia, olha, o que vocês burgueses estão fazendo aí, apontava ali para meia dúzia de burgueses num cantinho, num banco da igreja, o que vocês estão fazendo aí é pecado, vocês vão para o inferno. Você ali dentro da igreja, você tinha uma humilhação, você se sentia mal consigo mesmo e tal. Vem esse novo sujeito chamado Calvino e fala, não, o que você está fazendo aqui é da hora. Deus, inclusive, está te ajudando, é por isso que você enriqueceu tanto. Foi Deus que te ajudou até aqui, né? E aí, se você é burguês, você fala, pô, tá aí. Eu prefiro ir num culto, numa crença na qual o que eu faço é bem visto, do que ir numa onde eu estou sendo permanentemente humilhado, né? Então, se o Lutero escolheu o apoio da burguesia, que era uma classe já muito poderosa para se manter a sua religião, né? O Calvino vai escolher uma outra classe que não era ainda tão poderosa, mas está se tornando, que é a burguesia. Tá? O cara que está aqui na imagem à direita desse slide é o sociólogo alemão Max Weber, sociólogo alemão do final do século XIX. O Max Weber vai dizer o seguinte, olha, esse pensamento calvinista de que quem trabalha duro e se esforça é recompensado, isso é sinal da graça divina, e presta atenção, o Calvino nunca diz que você tem que ter dinheiro para entrar no céu, o Calvino nunca diz que você tem que ser rico para entrar no céu, ou que você tem que pagar para entrar no céu, ou que, nada do tipo. O Calvino só vai dizer o seguinte, olha, o dinheiro que você ganhou aqui é o sinal, é como o sintoma, né? Assim como a febre é o sintoma da gripe, a riqueza é o sintoma da graça. Tá? Então quem enriqueceu é porque está na graça divina e, portanto, vai para o céu. E aí o Weber vai dizer, olha, isso vai servir como um grande estímulo para essa classe burguesa se esforçar e acumular dinheiro, porque ao mesmo tempo que o Calvino ele fala, olha, quem ganha dinheiro está na graça divina, Calvino também diz que as pessoas têm que ser sóbrias, têm que ser econômicas, não pode esbanjar o dinheiro com festa, com luxo, com curtição. Para o Calvino você tem que trabalhar, ganhar dinheiro e depois não gastar o dinheiro. Porque o dinheiro não é o objetivo, não é a meta, não é o fim. O dinheiro é apenas um sintoma indicativo de algo. Tá? E aí, esses burgueses que estão acumulando dinheiro, eles pensam, bom, ganhei muito, mas eu não posso comprar roupas caras, não posso esbanjar com luxo, não posso dar festa, vou fazer o que com o meu dinheiro? Já sei, vou reinvestir o meu dinheiro na minha atividade produtiva. E isso vai fazendo com que essas empresas desses burgueses vão crescendo, 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 e eles vão acumulando capital. Essa seria, para Max Weber, a origem do capitalismo. Tá? O Max Weber vai dizer que primeiro surge ali uma ética protestante, um pensamento protestante, um aspecto cultural, e isso depois desencadeia a formação de um sistema econômico capitalista. Bom, mas esse sinal indica que a nossa aula chegou ao fim. Por hoje é só. Se tiverem dúvidas, mandem e não esqueçam de lavar muito bem as suas mãos.